Sejam bem-vindas, sejem bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos. Hoje vamos falar de um assunto muito legal, que é como precificar seus bolos, né? Uma coisa que vocês têm muitas dúvidas e traremos um especialista no assunto para falar isso para vocês. Então bora, ó, papel e caneta na mão, que hoje o assunto é denso, é intenso, precisa pensar bastante. Então para isso, né, vou trazer o senhor Fernando. Meu marido, para dar essa live para vocês, porque quem fala de planilha e precificação é ele, não sou eu. Cadê aquelas palminhas de aí? Porque assim... Eu vou dar o meu espaço pro Fê, porque aqui o espaço não é tão grande, temos uma televisão gigantesca atrás da gente, mas eu estou... Você vai ficar aqui comigo, então você vai ficar... aqui, ó. Amor, tem... Deixa eu arrumar você que tá... Isso, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Rata? Deixa eu ver se... tirei, calma. Minha maquiagem. Continua assim. Aí. Arrumei você. Arrumou mesmo? Arrumei. Deixa eu ver, olha pra mim. Tá, tudo certo. Obrigada. Ai, tem um aqui no seu testa também. Amor, é espinha isso. Não é, ó. Olha aqui, olha, pontinhos pretos. Eu tirei. É glitters. É da roupa que eu tava. Então, eu tirei da sua testa aqui assim. Ah, mas glitter é brilho, né? Não tem problema. Mas a gente gosta de brilhar. Não parecia tanto brilho, não. Ah, era um glitter preto. Então. Isso. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, papel e caneta na mão, silêncio, concentração, vai para um ambiente onde não vai te atrapalhar. E essa daqui é uma das lives mais importantes. Por quê? Lembra que a Bru falou, você não vende bolo. O que você faz? O que faz, amor? Você não vende bolo, gente. Você vende memória, você vende um momento especial na vida do seu cliente que comprou o bolo de 1 ano do filho. Momento especial, marcante para aquele casal que sonhou com o casamento o tempo inteiro que eles estão juntos, que eles vão relembrar daquele bolo a vida inteira. Então a gente vende memória e significado, a gente não vende bolo. E se você ficar preocupado só com o seu produto, o seu negócio não prospera. E para o seu negócio prosperar, você tem que saber de negócio. Você tem que saber precificar, você tem que saber gerenciar. São vários pontos, várias coisas que influenciam para o seu negócio prosperar e para você ter sucesso. Então aqui eu vou dar um caminho que é o primeiro, que você tem que saber precificar, você tem que ter o controle sobre os seus gastos, o controle sobre os seus custos, o controle sobre o seu lucro. Isso que é importante. Eu vou tentar explicar de uma forma prática e mais rápida. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente precisa antes de precificar? Você precisa fazer um planejamento. Então, vamos lá. Lembre-se, papel e caneta na mão. Vamos acompanhando comigo. Planejamento. Esse é o primeiro passo. O planejamento, o que é o planejamento? É qual que é o meu produto. Qual que é o item que eu vou fazer a minha precificação. Então, no nosso caso, a gente vai fazer a precificação de um bolo. Então, eu vou passar o planejamento, mas lembre, isso daqui serve se você for precificar, sei lá, se você vender esfirra, pizza, pudim, brigadeiro, seja lá o que for, essa é a estrutura que você tem que utilizar para precificar de forma correta. Quem aí já ouviu falar, escreve nos comentários aqui, é só pegar o custo e multiplicar por 3. Quem aí já ouviu falar ou já fez isso? Deixa eu ver aqui, ó. Escreve aí para mim. Eu já ouvi falar, muita gente já escutou falar disso. Só que aí as pessoas fazem isso, eu falo assim, tá bom, então qual é o seu custo? Qual é o seu lucro? Quanto que você está colocando de dinheiro no bolso? A pessoa não consegue responder. E para mim, você gerenciar o seu negócio, você ter controle, é você ter essas respostas práticas. Ai, amor, tem gente aqui que multiplica por 2, aí lascou-se. Ixi, Maria. Pior ainda, for. Pior ainda. Multiplicar por 3 já é ruim. Por 2, então, tá lascada. Mas vamos lá. Planejamento. Meu planejamento aqui vai ser, eu preciso fazer um bolo de 15 centímetros de diâmetro completo. Aí eu jogo nas planilhas do Fê, eu fazia, não faço mais foguetinho. Então, vamos lá, amor. Vamos pensar de uma forma bem simples, tá? Tá. Sem muita enrolação, de uma forma simples. E a parte mais complexa a gente vai falando. Um bolo de 15 centímetros. Igual esse que tá atrás de você. Aqui, ó. Igual esse. Isso aqui.
Então, para eu fazer esse bolo, qual é o meu planejamento? O que eu preciso, basicamente? Precisa da massa. Então, massa, Recheio. recheio. Cadê o R? Aqui, falta aqui. Calda. Não. Calda você não precisa? Não, entra na massa isso, né? São os componentes do meu bolo. A calda é um componente para eu fazer minha massa, quando eu faço minha montagem. Ah, é. Bom, whatever. Recheio, buttercream. Buttercream. Vou colocar BC carinhosamente. Buttercream. Tabuleiro Tabuleiro. e caixa. Ou embalagem, né? Porque aí a gente coloca caixa, tag, se a pessoa tiver. Tabuleiro. Caixa. Caixa você chamou de embalagem? É, põe embalagem, porque aí pode colocar os outros custos que estão envolvidos na embalagem. Pode colocar aquela velhinha que eu falei pra vocês, deixar, né? Lembra? Então, 15 embalagem. centímetros de raio ou de diâmetro. Gente, quando a gente fala de bolo redondo, a gente tá falando de diâmetro, tá? Bolo 15 centímetros aqui, ó. Diâmetro. Mas assim, na real, gente, o tamanho do bolo tanto faz, tá? Isso daqui é um exemplo, é um Isso é um planejamento. Você poderia estar fazendo um bolo de 30 centímetros quadrado, que tanto faz. É só para vocês entenderem o conceito por trás do planejamento. Exato. Então, ó, para eu poder fazer esse bolo, no mínimo eu preciso disso daqui. Eu vou precisar de massa, de recheio, de buttercream, tabuleiro e embalagem. Isso daqui é o todo. Então, ó, se eu visualizar o bolo aqui que está na minha frente, a massa, o buttercream que está cobrindo, ele tem recheio, ele tem um tabuleiro que ele está em cima. Nesse caso, esse bolo tem decorações. A gente não tá contando a Mas esse decoração não tá porque essas coisas... Isso depois... Isso aqui é só um exemplo. Só um exemplo. E depois, se eu for entregar isso para um cliente, eu preciso de uma embalagem, alguma coisa assim. Então, ó, se a gente for pensar nisso daqui, esses itens aqui, ó, esses itens são os itens que eu preciso produzir. São os itens que eu preciso fazer. Tabuleiro eu compro pronto, embalagem eu compro pronto. Então, para todo item que você precisa fazer, você precisa de uma ficha técnica. Então, para todos esses itens aqui, você precisa de ficha técnica. O amarelo não tá legal. Não? Não. Mas eu não vou mais usar então. Tá Mas bom. ficha técnica. Tá bom. Então, é isso que a gente vai ensinar aqui, ficha técnica. Então vamos lá. Vou passar aqui pro lado. Então, ficha técnica. Esse tá bom, tá? Ficha técnica. Tá ótimo. É que demora, né? Tem um delay. Ficha técnica da massa. Lembra, eu preciso fazer a ficha técnica da minha massa, do meu recheio e do meu buttercream. É isso. Vão acompanhando. Então vamos lá, ficha técnica. O que eu vou precisar sempre na minha ficha técnica? Isso é padrão. Isso a gente tem tudo numa planilha Excel, para quem é foguetinho sabe disso. Para quem é foguetinha sabe disso. Dentro do curso a gente tem tudo isso automático. Mas eu vou explicar para quem não é. Para quem é patinete consegue fazer isso no papel ou consegue montar o seu próprio Excel para calcular pelo menos o básico. Não vai calcular tudo, mas o básico já tá bom. Sim. Lembra? O básico bem feito. Básico bem feito. Então vamos lá. Minha ficha técnica, quais as colunas que ela tem que ter? Passo 4, eu acho. Ingredientes. Quantidade comprada. Quantidade comprada. Preço que eu paguei. Quantidade da receita. E meu custo. Nossa, isso é muito legal, essa Eu TV. adorei essa TV. Fala pra muito. Valesca que eu nunca mais vou devolver. Valesca, Rafa, se estiver assistindo, desculpa. Perdeu. Então vamos lá. Ó, ingredientes, quantidade comprada, preço, quantidade da receita e o meu custo. Eu vou calcular. Então vamos lá. Qual que são os ingredientes para poder fazer? Lembra, essa é a ficha técnica da massa. Quais são os ingredientes para eu fazer a minha massa?
manteiga, açúcar, ovo. Não precisa pôr todos, né? Não, vou colocar só 2 aqui, já sabe. Põe manteiga e açúcar, tá bom. Gente, isso são exemplos, tá? Não façam perguntas de uma coisa que não chegou ainda. Ele vai chegar lá. Fiquem tranquilos. Ele vai explicar item por item ainda. Então vamos lá. Manteiga, açúcar e vai indo. Massa. Toda a ficha técnica você tem que detalhar os ingredientes que compõem o produto que você está fazendo. Então, para fazer minha massa, eu preciso de manteiga, açúcar e assim por diante. Não vamos detalhar todos. Então, quando eu compro a minha manteiga, a quantidade que eu compro da manteiga, o mais simples e o mais fácil de se encontrar, comumente encontrado no mercado, são aqueles tabletes de 200 gramas. Sim. Então, eu preciso colocar aqui a quantidade comprada. E a quantidade comprada aqui, como padrão, estabeleça uma única unidade de medida. Então, se eu estou falando em gramas, eu vou estabelecer tudo padrão quilogramas. Fica mais fácil. Então, 200 gramas é a mesma coisa que eu escrever 0,200 quilogramas, certo? Aí, quanto que eu pago no preço desse tablete de manteiga? R$ 7,60. R$ 7,60? Uma média. Então... Aqui em São Paulo a gente compra até um pouquinho mais barato, mas... R$ 7,60. Quanto que vai na minha receita para eu fazer a massa? Então eu vou colocar aqui, vai 180 gramas de manteiga, por exemplo. Aí eu, em vez de escrever, lembra? Em vez de eu escrever 180 gramas, eu vou escrever 0,180 quilogramas. Tem que ser sempre a mesma medida, tá, gente? Para ficar mais fácil. Exato. Eu preciso... Eu vou ter que sair daqui. Só um pouquinho. Ai, tá muito apertado aqui. Aí. Então, ó, vamos lá. Manteiga, quantidade que eu compro, preço que eu pago, quantidade que vai na minha receita. E aqui eu vou ter o meu custo. Qual que é o meu custo aqui, ó? É o 7,60 que eu paguei. Vou vir aqui. 7,60 que eu paguei dividido por a quantidade que eu comprei. Opa. 0,2 multiplicado pela quantidade que vai na minha receita. Vamos lá. Manteiga, quantidade comprada, preço que eu paguei, quantidade da receita. Qual que é o meu custo na massa para poder fazer, qual é o meu custo de manteiga na massa do meu bolo? Eu pego 7,60, divido por 0,2, multiplico por 0,18. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar em... Isso daqui eu vou colocar aqui, ó. Isso daqui é igual... Faz a conta para mim, amor. Faço, claro. 7,60 dividido por 0,2 multiplicado por 0,18. 6,84. Então, 6... Tá aparecendo eu também? Não. Ah, não, só meu celular, agora que eu vi. O meu custo de manteiga para fazer a massa do meu bolo é de 6,84. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso com todos os ingredientes. Quanto que eu compro de açúcar? Aí você vai colocar aqui, 1 quilo. Quanto que eu pago no quilo do açúcar? Quanto que é mais ou menos, amor? Chuta aí qualquer R$ 2,79. R$3. Vou colocar só para facilitar a minha escrita. Ah, e quanto que vai na receita da massa do bolo? X gramas aqui, não sei quanto que vai. Aí você faz essa mesma conta. Você vai pegar o quanto que você pagou, dividido por quanto que você comprou, multiplicado pela quantidade que vai na receita. E aí você vai chegar no seu custo de massa manteigada. E aí no final, passando um traço aqui, ó, no final você vai somar o peso da sua massa e vai somar o custo que você teve. Então aqui, se eu somar, depois que eu colocar todos os ingredientes, eu vou chegar num peso aqui, por exemplo, de 1,70 quilogramas e vou chegar num custo aqui, sei lá, de R$17,55. Aqui é importante vocês terem entendido isso. Então, aqui você vai somar a quantidade que foi na sua receita, você vai chegar num determinado peso e qual foi o seu custo total. Então, para fazer essa receita de massa, no meu exemplo,
a minha receita pesou 1,70 gramas e o meu custo foi de 17,55. É isso que importa, beleza? Aí o que você vai fazer? Você tem que fazer essa ficha técnica para todos os ingredientes. Você tem que fazer essa ficha técnica para sua massa, você tem que fazer essa ficha técnica para o seu recheio, fazer essa ficha técnica para o seu buttercream. Tudo que compõe o seu bolo tem que ter uma ficha técnica. Aquilo que é produzido por você tem que ter ficha técnica. Fechou? Ficou claro, amor? Pra mim ficou muito claro. Ficou claro? Acho que tá beleza, né? Sim. Beleza. Então tá bom. Vamos pra... Quando você chegou na sua ficha técnica, no peso total, no seu custo total, o que você precisa tirar daqui? Você precisa tirar qual que é o seu custo por quilo desse ingrediente, então desse componente, né? Então da minha massa, qual que é o meu custo por quilo? Então eu venho e escrevo aqui, ó. Custo por quilo. Vai ser igual o tanto que eu gastei dividido pelo peso. Amor, faz essa conta pra mim. 17,55 dividido por 1,70. 10,32. Então, meu custo por quilo do meu exemplo foi 10,32. Esse número é importante, a gente vai usar ele. Então, para todo o seu componente, você chega no seu custo por quilo. Beleza? Vamos para... Sumiu? Sumiu. Então tá. Aí você vai montar sua ficha técnica para cada componente e aí você vai chegar na fase de precificação. Então, precificação. O que vai aqui na sua precificação? Vai aqueles itens que você colocou lá no seu planejamento. Então, quais são os itens? É a minha massa. O que mais a gente tinha colocado? Meu recheio. Meu buttercream. E aqui é como se você montasse uma ficha técnica do seu bolo montado. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Então, qual que é o título que vai aqui em cima? Mesma coisa. Ingredientes. Depois, quantidade comprada. Depois, preço. Quantidade utilizada. Opa. E meu custo. Meu custo. A massa, agora vem uma diferença. Qual a quantidade comprada que eu vou colocar aqui? 1 quilo. E qual que é o preço? O preço é aquele preço que a gente calculou. No meu caso aqui, deixa eu voltar. 10,32. Meu preço por quilo, 10,32. Então eu vou lá e vou escrever. 1 quilo, preço, 10,32. Quanto que eu vou usar de massa para poder montar o meu bolo? Aí cada bolo é um bolo. Nesse meu caso, sei lá, vou usar 1,3 kg. 1,300 kg. E aí, gente, a conta que a gente faz aqui para massa, por exemplo, a gente bate a massa amanteigada que vai no bolo e pensa em 4 camadas de massa. E aí eu já peso, a gente já tem uma planilha que dá o peso da massa crua que você precisa para cada diâmetro de forma. Então a gente coloca já o custo da massa crua, a gente não coloca nem aquela pedinha de forno, aquele que perde um pouquinho de água, que perde um pouquinho de peso. A gente nem pensa nisso, porque aquele custo que eu vou ter, eu já tô colocando aquela quantidade de bolo dentro da forma e pronto, acabou, tá? Eu não penso no que vem depois. Então, eu vou usar 650 gramas dividido em 2 formas de 15 centímetros para ter um bolo de 4 camadas de massa. Então, eu coloco lá no meu custo, 1,3 kg de massa amanteigada, tá?
Então lembra, coloquei aqui na minha ficha técnica final de precificação, mesma coisa, ingrediente, quantidade comprada, preço, quantidade utilizada, meu custo, tá bom. Aí eu tenho que achar qual que é o meu custo, Aí a gente faz o preço, deixa eu vir desse lado aqui, no meu caso, 10,32 dividido por quanto eu estou utilizando, a minha referência é 1 kg, multiplicado por quanto eu utilizo na minha receita, no caso 1,3. Amor, faz essa conta para mim. 10,32 multiplicado por 1,3. 13,41. Então, nesse meu caso aqui, vai ser igual a 13,31. 41 ou 31? Você me confundiu, hein? 41. 41. Então, no meu bolo, a minha massa representa um custo de 13,41. Eu vou fazer isso para todos os componentes, para o recheio e para o buttercream. Tá? Fechou? Fechou. Aí o que eu vou chegar aqui? Eu vou chegar aqui, mesma coisa. Eu vou chegar aqui num peso total, no caso, vamos supor aqui que seja 2,42 quilos. E vou chegar aqui num custo total. Vamos supor que o custo total seja de R$ 57,88. Esses valores aqui tá saindo da minha cabeça, tá? Não é real, 100% real. É muito próximo, pode ser próximo aí, mas não é real. Então, você tem tudo isso daqui para você fazer. Para cada componente achar isso daqui, você vai chegar no peso total que você está utilizando. Ah, Bruna, Fê, mas eu vou utilizar decoração, eu vou utilizar outras coisas. Essas coisas vão entrar aqui também, porque isso daqui é a precificação final. Então, por exemplo, você vai colocar... Vamos pegar esse bolo como exemplo, amor? Vamos. Então, comprei uma folha de açúcar. Folha de açúcar, tem que entrar aqui, ó. Folha de açúcar. Paguei, sei lá, R$30 numa folha. E eu usei a folha inteira nesse bolo. Usei uma folha de açúcar. Então, R$30 a unidade. Aí as outras coisas, gente, a caixa, o tabuleiro, a folha, vai entrar como unidade. Ela já vai entrar como outra... Não entra mais como quilo a quantidade comprada, vai entrar como uma unidade. Exato, aí entra aqui uma unidade. Custou R$30. Custou R$30. O isomalte, eu usei 50 gramas. Aí você vai colocar tudo lá. Vem aqui, isomalte. O biscoito decorado, o biscoito decorado eu não faço, eu compro pronto. Aí entraria aqui, biscoito decorado, aí, unidade. O isomalte, você vem aqui e você pode... Aí aqui, no caso do isomalte, o que você tem que fazer? Se foi você que fez, você tem que fazer uma ficha técnica para o isomalte. Por quê? Você utilizou uma quantidade de isomalte específica. Aí você vai chegar, mesma coisa que a gente chegou no preço por quilo da massa, você vai chegar no preço por quilo do isomalte. Aí você vai colocar aqui 1 quilo, aí você vai calcular quanto que é 1 quilo de isomalte, é X, e quanto que você usou aqui na sua receita. Porque você vai usar corante. Sei lá, você utilizou aqui na receita 50 gramas. 50 gramas. Aí você vai colocar aqui. Aí é meio quilo. Eu apago. 0,0 isso. Boa. Aí você vem aqui e utilizou 50 gramas. E aí você vai colocando isso daqui. Então, assim, ó, o importante é o peso do seu bolo total não soma com o peso da caixa. Tudo que é decorativo, assim, que é unidade, você tira fora do peso total do seu bolo. Porque no final a gente vai querer saber qual que é o preço por quilo do meu bolo, que vai ser importante, tá? Show. Ficou claro? E aqui eu teria, essa precificação, gente, ele já dá o preço completo do meu bolo. Para eu já saber quanto que eu vou calcular de lucro para vender esse bolo depois. E aí aqui é o seguinte, ó. O peso total, eu somo só o peso daquilo que é do bolo. Se eu tiver aqui uma caixa, se eu tiver aqui flores, se eu tiver pó de decoração, tudo isso daí entra como decoração. Sei lá, você comprou macarrão, você comprou brigadeiro, qualquer coisa, entra como decoração
e não é somado no preço. No peso, desculpa. Você soma só o peso do que é o seu bolo. Então, no caso aqui, 2,42. Porém, o custo você soma tudo. Porque é o custo para fazer o seu bolo inteiro. Sim. Tá? Exato. Beleza? Beleza. Gente, corante, pó decorativo, tudo isso tem que entrar, mesmo que, ai, Bruna, não sei quanto vai. Coloca lá 1 grama, 2 gramas. Vê quanto que vem no potinho. Ai, meu potinho, quanto que vem? Ó, no potinho de pó dourado, quanto que vem? Acho que é 5 gramas. 5 gramas. Quanto que dura um potinho desse? Coloca lá, meio grama, 1 grama. Coloca, tá? Mesmo que você use pouquinho, mesmo que esse potinho dure muito tempo na sua mão, você tem que colocar, porque meio grama, né? Você paga aqui, você compra 5 gramas e é caro. Então, 1 grama já equivale a bastante coisa. Então, tem que colocar na precificação, tá? Certo. Aí, lembra, a gente sempre quer chegar no preço por quilo. As pessoas que estão acostumadas a multiplicar por 3 aí, o que elas fazem aqui? Elas chegam, elas fazem assim, ó. Preço por quilo. Preço por quilo. É igual a 57,88 dividido por 2,42. Quanto que dá isso daqui, amor? Quanto? 57,88 dividido por 2,42. 23,91. 23,91. Aí quem multiplica por 3 ou quem ensina a multiplicar por 3, acabou aqui, ó. Pronto, acabou. Acabou a aula, desliga aí, fechou. Mas... Aí pega 23,91, vende 3 kg de bolo, multiplica por 3, porque é 3 kg, e depois multiplica por 3 de novo, que é para poder vender. E aí não tem gás, não tem luz, não tem funcionário, não tem aluguel. O que mais? Não tem conta de telefone, não tem conta de internet. Não tem nada, não sabe... Não tem nada. Não sabe gerenciar o negócio. Não tem custo fixo de material de limpeza para limpar a cozinha. Exato. Não tem nada. Então, aí isso acaba sendo um problema. Então, ó, esqueçam isso daqui. Tá? Tira o negócio de multiplicar por 3 da cabeça de vocês, vocês só vão se ferrar. Desculpa, tá pegando sua aula, que o pessoal tava pegando dúvida. Aí eu achei só que eu tinha que explicar, moça, desculpa. Vamos. Vamos lá. É nesse que você tava. Não, é esse aqui. Então, gente, só pra vocês entenderem, só pra ficar claro, tá? Não tenho ainda mais ou menos, não sei quanto que eu tenho de faturamento, de despesa, vou usar 15 a 20. Eu sei tudo, eu vou calcular aqui certinho. Exato. E ó, só reforçando, esse 15 a 20%, ele inclui só as suas despesas. Se você já emite nota fiscal, tem imposto, isso daqui não cobre seu imposto. Não. Então, por exemplo, eu não tenho faturamento médio, não sei quanto eu gasto, tal, usa de 15 a 20% para cobrir as despesas mais o imposto. Mesmo porque quem é MEI não paga imposto, né? Teve uma pergunta aqui sobre isso. Então... Mas quem é MEI, por exemplo? Quem é MEI não paga imposto. Não paga imposto. MEI é faturamento, você sabe mais ou menos até quanto? Até 78 mil reais por ano. Isso. Tá, então, quanto? 81. Aumentou. Então tá, então quem é MEI, gente, pode faturar até 81 mil reais por ano. E aí não paga imposto. Uhum. A partir disso já começa a ser outro CNPJ. E aí vocês começam a pagar entre outra classificação. Aí você começa a pagar imposto. Então, por exemplo, vamos supor que eu pague 10% de imposto. Eu vou utilizar 20%, mais 10% eu vou utilizar 30%, entendeu? É isso. Tá. Então vamos lá. Aí ainda não ficou claro o que é isso daqui, como que a gente vai utilizar. Calma. Lembra lá que o nosso peso do bolo, deu 2,42 kg e o nosso custo foi de 57,88? Acho que foi isso. Tá? Então, ó, peso e o custo de 57,88. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso incluir aqueles 20% que eu considerei ali para cobrir as minhas despesas aqui. E aí, como que eu faço para incluir? Qual que vai ser o meu custo final? Então, custo final é igual
ao meu custo aqui, ó, dividido por 1 menos o imposto. Essa é a forma. Então, meu custo final vai ser custo dividido por 1 menos imposto. O que significa isso? 57,88 dividido por 1 menos 20%. O que significa isso? 57,88 dividido por 0. Deixa eu parar. Vou sair da frente para vocês enxergarem, tá? 0,8. Faz para mim, amor. 57,88 dividido por 0,8. Ai, merda. 57,88 dividido por 0,8. 72,35. Então, 72,35. Então, o custo do meu bolo para suprir os valores das despesas que eu tenho, na verdade, é 72,35. Se eu quiser saber o custo por quilo, eu pego 72,35, divido pelo peso total do bolo, que é 2,42. Aí eu vou chegar no preço por quilo do bolo, certo? Faz só esse exemplo, amor, pra gente. Então, 72,35 dividido por 2,42. 29,89. 29 e 89. 89. Se a gente fizesse aqui 57,88 dividido por 2,42, quanto que dá? Não é 29,89? Não, 57,88 dividido por 2,42. 23,91. 23,91. Então, ou seja, com esse número dividido por esse, dá isso. Esse daqui dividido pelo peso, o custo certo dividido pelo peso, dá 29,89. Ou seja, se você não utilizar as despesas, você vai estar perdendo dinheiro, entendeu? Então, essa é a pegada. Então, o meu preço final desse bolo, meu custo final desse bolo é 72,35. Esse é o ponto. Aí, agora vem a parte da lucratividade. Quanto que você vai colocar de lucro em cima desse bolo? Então, 72,35 é o nosso custo. Vou escrever aqui, então. Custo final, incluindo as despesas, é de 72 e quanto? Não faço a menor ideia. 35. Então, qual que vai ser o meu preço de venda? Preço de venda depende de quanto eu quero lucrar. Vamos supor que eu queira lucrar 100%. 100%? 80% é uma margem boa, eu acho, de lucro. 80%? Uhum. Então, 80%, eu gosto. A Bruna... Não, amor, faz a conta que todo mundo vai fazer. Depois você faz a sua conta. É que eu faço assim, amor. Ah, tudo bem. Então, ó, com 80%, o meu preço de venda é igual a... 130, quanto Não, que é? 72,35 é o custo. Vezes 0,2? Não, com 80%, faz a sua conta. Não, a minha conta dá 72,35 mais 80%. É isso aí. 130,23. Então, ó, 130 e 23. Para eu vender esse bolo com 80% de lucro, eu vendo a 130 e 23. Aí, o que foi? Você está vendo com 100%, alguma coisa assim? Não. Então, aqui, ó. Aqui, o pessoal fica assim, nossa, mas, por exemplo, vamos supor que o seu bolo... Agora, fica uma lição de casa aí para vocês. Faz o seguinte, ó. O bolo que você já tem, ou o produto que você já venda, anota o preço de venda dele,
faz tudo isso e no final chega na lucratividade. Vamos supor que eu já estivesse vendendo esse bolo e eu vendesse ele a R$95. Se eu vendesse esse bolo aqui a R$95, qual que estava sendo o meu lucro real, baseado em toda essa conta que eu fiz? Meu lucro seria a venda dividido pelo custo. Então seria 95 dividido por 72,35. Faz aí, amor. R$1,31. Deu. Essa conta aqui deu 1,31. De lucro? 1,31 deu. Ou seja, o meu lucro aqui é 31%. Ah, nossa, só você sabe disso. Não, só você é um monte de gente, né? Eu que sou burra na matemática mesmo. Então, ó, se você vendesse a R$95, fizesse essas contas, no final você só dividir o preço de venda pelo custo que você chegou, aí você vai chegar num número, esse número é o seu lucro. Aí chega aqui, ó, 31% de lucro. Aí você fala, caramba, eu pensei que eu estava ganhando mais. Aí você vai saber o tanto que você estava ganhando na real. Exato. Né? Então, essa é a conta real. Aí tem muita gente que pergunta assim, mas Fê, e o valor da minha mão de obra? Quanto eu coloco? E o salário? E meu salário? Ó, empreendedor, principalmente quem está começando, se você estipular um salário, estipular um valor de mão de obra, esse é o caminho para você não ganhar dinheiro. Lembra, quem trabalha pelo dinheiro não consegue dinheiro. Você não pode correr atrás do dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Se eu estipular um salário para mim, vamos supor que eu quero um salário de 2.000 por mês. Aí eu vou colocar lá nas minhas despesas mensais 2.000. E aí eu já sei que todo custo que eu fizer, a empresa já tem que cobrir o meu salário de 2.000. Ou seja, no mínimo eu vou ter que faturar as despesas mensais mais o meu salário. Então, no meu caso, deu 3.000 mais 2.000, 5.000. No mínimo, a empresa tem que faturar por mês 5.000 para poder pagar o meu salário. Uhum. É uma possibilidade? Eu recomendo? Não. Eu recomendo isso. É isso que eu recomendo. Por Joga quê? no lucro. Porque aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu fizer essas contas aqui, faz para mim, amor, 130,23 menos 72,35. 57,88. Então, ó, se eu trabalhar dessa forma, eu sei que para esse bolo eu tenho no caixa da empresa 57,88. Isso é certeza, eu tenho isso daqui no caixa da empresa. E eu não ganho meu salário em cima de um bolo. Eu ganho meu salário em cima daquelas vendas que eu realizar. Quanto mais venda eu vender, mais dinheiro eu vou ter no caixa e aí eu tiro um percentual. Aí você tira, sei lá, 30%, 40% do percentual que está no caixa da empresa, deixa o restante para reinvestir. No começo você não vai conseguir fazer isso, vai tirar quase 100%. A empresa vai ficar sem caixa. Mas aí você vai acumulando e cada vez tirando menos da empresa e deixando mais saldo na empresa. É isso que é o empresário de sucesso. É isso que faz a gente crescer. Quanto mais dinheiro no caixa da empresa tiver, mais lucrativa a sua empresa vai ser. Então vocês têm que assistir várias vezes para entrar na cabeça. Amor, o cartão de crédito, onde coloca? Que cartão de crédito? A pessoa que cobra por cartão de crédito. Tem a taxa lá, 5% do cartão de crédito. Eu coloco lá na despesa. Na despesa. Junto com o imposto. Junto com o imposto. Então, se eu pago 10% de imposto, eu já coloco 5% de cartão de crédito. Exato. Certo? Agora, assim, se 100% das suas vendas for com cartão de crédito, você joga lá, 5% a mais. Agora, se não for? Agora, se não for, por exemplo, 2% das minhas vendas é com cartão de crédito. Aí você pega 2% de 5% e joga lá. Aí é diferente, entendeu? Tá. Então, depende de qual que é a sua forma de atuação. Legal. Numa empresa, se você já tiver um fluxo de caixa já bem balanceado, eu pensaria em você deixar pelo menos de todo o valor que entra na empresa, 60% no mínimo no caixa da empresa. E o restante você retirar. Isso é uma forma bem saudável de você trabalhar no negócio. Sim. Agora, se no começo é muito difícil você fazer isso, porque você não tem tanto volume de entrada de dinheiro para você deixar esse dinheiro na empresa, sendo que você tem sua vida pessoal. Então, no começo, o percentual normalmente é menor, mas o máximo que você conseguir no começo. Depois, quando vai fluindo, deixar no mínimo uns 60% no caixa da empresa. Tem uma pessoa também perguntando várias vezes onde entra caixa, cakeboard. Aqui, gente.
na precificação total do bolo. Entra A gente aqui, falou, ele falou. só não escreveu aqui, mas é aqui, querido. Qual que é a intenção nossa? Dar informação para quem é patinete e fazer com que vocês virem foguetinhas aí. E as foguetinhas já sabem disso, mas só qual é o importante disso daqui para quem é foguetinha? Para fixar o conceito. Fixar, porque isso daqui, tudo que eu fiz na mão, a nossa planilha faz automático. Sim, mas aí é é bom, muito fácil. É bom você saber como a planilha opera, como a planilha faz as coisas. Então é essa forma aqui. Exatamente. Show, mozão. Fui rápido, hein, amor? Arrasou, amor. Uma hora, cravado. Arrasou demais. Gente, então a dica que eu dou pra vocês é salvem o link da live e reassistam. Fiquem vendo. Putz, isso aqui ele falou aqui, faz a conta junto. Lembra que pra gente fixar um aprendizado e aprender melhor, a gente pratica e ensina. Nesse caso, vamos praticar. Ele fez essa continha aqui, eu faço usando o meu exemplo. Ponho lá quanto que eu pago na manteiga, quanto que eu pago na farinha, qual que são os meus custos fixos. E aí você vai descobrindo as suas contas. Pega a live do Fê, vai pausando, né, conforme ele vai falando e vai praticando ali junto com ele. É assim que a gente aprende, tá bom? O preço por quilo, para você saber, é só você pegar isso daqui, ó, R$ 72,35, lembra, dividido pelo peso. O meu custo por quilo é de R$ 29,89. Ah, eu quero saber o meu preço final por quilo. Qual que é? R$ 130,23 dividido pelo peso do bolo, 2,42. Aí eu tenho o meu preço por quilo. Mais fácil. É tranquilo de se fazer também, tá? Sim, gente, muito bom. E ó, outra dúvida comum do pessoal é, mas Fê, e aí na precificação, onde eu coloco que eu preciso comprar uma batedeira, preciso comprar uma forma e tal? Não entra na ficha técnica. Isso é ficha técnica do seu produto de venda. Batedeira, essas coisas, tudo entra lá no seu gerenciamento de fluxo de caixa da sua empresa. É outra coisa. É outra coisa. A gente não entrou aqui, tá? A gente não falou disso aqui. Isso aqui é precificação, gente. Isso é só a precificação do seu produto. Tudo esse restante aí é gerenciamento de fluxo de caixa. Para quem é aluno sabe, a gente tem uma planilha de gerenciamento de fluxo de caixa. Sim. Não é isso, tá? É outra coisa. É outra coisa. Outra pergunta que surgiu aqui que eu vi. Qual que é uma lucratividade que você recomenda? Isso daí é um pouco complexo para a gente falar, por quê? O que a gente recomenda? Que você faça um estudo de mercado. E aí você vai saber como que se comporta o seu mercado. Primeiro ponto. Depois, você tem que trabalhar numa margem saudável o suficiente para você ficar bem. Então, assim, o que eu, Fernando, o que eu recomendo é que você nunca trabalhe com uma margem abaixo de 60%. Eu acho que é inviável, tá? Eu nunca trabalharia com uma margem abaixo de 60%. 80% às vezes pode ser até barato. Eu acho que é um produto muito artesanal. A Bruna, por exemplo, em todos os produtos dela, quando ela vendia, era no mínimo 130%, 150% de margem. No mínimo. No mínimo. Tinha produto que ganhava 300%, 350%. Mas isso também vai depender muito da sua região, qual é o preço, né, que a região está acostumada a trabalhar. E aí você tem que fazer uma outra coisa que é pesquisa de mercado. Uhum. Vai ter que fazer pesquisa de concorrente. Não é simplesmente, gente, ir lá, pegar o preço concorrente e fazer igual, porque às vezes ele está fazendo errado, né, e aí você vai fazer errado junto. Ou então ele já pode cobrar um preço mais alto que você, porque ele já tem um outro posicionamento de marca. Então você não pode cobrar o mesmo preço. Então é fazer tudo isso daqui mais um estudo de mercado. E aí outra dúvida. Tô tirando um monte de dúvida que pode ser de aluno e é coisa que a gente vai falar só no curso, mas vamos lá. Outra dúvida. Mas faço um bolo mais complexo, que eu gasto mais horas. Como eu devo cobrar mais? Onde você vai colocar isso? No percentual do seu lucro. Então você, num bolo padrão, assim, vamos supor, num bolo mais simples, ou não sei quem viu a live, igual o bolo que eu espatulei. Aquele bolo simples, tal, tranquilo. Ali eu colocaria 100% de lucro. Vou fazer um bolo mais complexo, que envolve mais decoração. Vou gastar mais tempo. Em vez de colocar 100% de lucro, eu vou colocar 130% de lucro. Você aumenta a sua lucratividade conforme a complexidade do seu trabalho. Sim. É isso, que a gente tinha pra falar. Sigam a minha dica, tá? Salvem o link da live, vão assistir de novo e pratiquem junto com ele, que as coisas vão ficar menos difíceis. Beijo pra vocês.